Só um minutinho. Certo, então a partir de agora a TPC está sendo gravada para o pessoal que vai assistir à tarde, e aí esse início, né, que não foi gravado, eu passo novamente para o pessoal da tarde. Então, deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Joia. Foi aqui, né? Todo mundo acompanhando aí, chegou... Às vezes tem um delay, né? E o slide não aparece para vocês. Então, vamos lá, voltando. Né? Então, nós falamos aí sobre as 3 competências específicas para a nossa área, tá? Então, esse slide aqui, ele faz um resuminho, né, de como está organizado. Então, a área de ciências da natureza e suas tecnologias tem aí as 3 competências específicas da área. Para cada competência, um conjunto de habilidades, né, relacionado a ela. Então, para a competência 1, são 7 habilidades. Competência 2, 9 habilidades. E competência 3, 10 habilidades, tá? E aí, para cada competência, também existe uma unidade temática que vai estar relacionada com ela. A gente vai ver quais são essas unidades temáticas daqui a pouquinho. Bom, aqui, como ocorre a identificação, né, das habilidades, tá? Então, é um código, né, alfanumérico, que vai ser lido da seguinte forma. As 2 primeiras letrinhas aí significa que está relacionado ao ensino médio, né? Se fosse fundamental, iria aparecer EF, de ensino fundamental. Os números 13 significam que essa habilidade ela pode ser trabalhada tanto na primeira série, como na segunda, como na terceira. Então, vai da primeira até a terceira série do ensino médio. As próximas letrinhas são relativas à área do conhecimento, né? Então, LGG significa linguagens, né? E suas tecnologias. No nosso caso, vai aparecer CNT, Ciências da Natureza e suas tecnologias. E os próximos 3 números aí, o primeiro deles significa a competência, tá? Então, 1 é a competência 1, e os 2 últimos números é a habilidade. Então, competência 1, habilidade 3, tá? Agora, aqui, para exemplificar uma competência, uma habilidade, desculpa, dentro da nossa área, né? Então, EM13, CNT 202. Então, ensino médio, é uma habilidade de ciências da natureza, competência 2, habilidade segunda, né? Qual que é essa habilidade? Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros, né? Então, essa habilidade aí a gente pode trabalhar com uma série de objetos de conhecimento, né? Então, a gente pode trabalhar níveis de organização celular, fisiologia, o metabolismo, né, respiratório, fotossíntese, tudo pode ser trabalhado dentro dessa habilidade, tá? Bom, agora as unidades temáticas, tá? Como eu falei lá naquele slide que agrupava tudo, né, a gente tem aí 3 unidades temáticas dentro da nossa área, né? E o que são essas unidades temáticas? Elas vão agrupar os objetos do conhecimento que são próximos entre si. Então, primeira unidade temática, matéria e energia, que vai estar relacionada à primeira competência.
Segunda unidade temática, vida, terra e cosmos, que nada mais é, pessoal, do que a junção de duas unidades temáticas lá do ensino fundamental, que era vida e evolução e terra e universo. Aqui para o ensino médio ficou vida, terra e cosmos. E essa unidade temática se relaciona com a competência 2. E a terceira unidade temática, tecnologia e linguagem científica, relacionado com a terceira competência. Bom, como que a gente trabalha, então, esses objetos do conhecimento? Né? O que o currículo traz para a gente? Primeiro, contextualização do conteúdo, né? Como eu já falei. Onde que o estudante vai identificar aquilo na vida dele, tá? Então, aquilo vai dar significado para ele, né? Ele vai se interessar em aprender. E segundo, a investigação científica, tá? Então, fala-se muito atualmente, né, na metodologia de ensino investigativo, tá? Então, o currículo, ele traz isso para a gente, para trabalhar dessa forma, trabalhando com procedimentos e instrumentos de investigação, que é aquele famoso método científico, né, que a gente sempre passa para os nossos estudantes. Identificação de um problema, formulação de hipótese, pesquisa, argumentação, atividades experimentais, tá? Então, a ideia é que a gente trabalhe dessa forma dentro da área de ciências da natureza, tá? E, é claro, usando também metodologias ativas, né, para que o estudante saia daquela posição de receber só os conteúdos, né, e possa participar mais ativamente do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, dentro das metodologias ativas, a gente pode usar a aprendizagem baseada em problemas, né, sempre dar aquelas questões disparadoras, né, que vão nortear ali reflexões, discussões, posso trabalhar projetos, sala de aula invertida e a gamificação, né, jogos. Tudo isso vai estimular muito os nossos estudantes a se interessarem mais, a prestarem mais atenção, a se sentirem realmente protagonistas do ensino, tá? Bom, falando um pouquinho dos temas contemporâneos transversais, né, que o currículo traz, né, a BNCC também, né? São temas que pertencem a todas as áreas do conhecimento, né? Favorecem a realização de trabalhos interdisciplinares e a contextualização, e favorecem também a atuação do estudante na sociedade. Né? Então, são temas, por exemplo, que vai ensinar o estudante como é que ele vai usar o dinheiro dele, como é que ele vai cuidar da saúde, de respeito à diversidade. Né? Então, são todos temas muito relevantes para o nosso contexto atual. Tá? Aqui estão, né, os temas contemporâneos transversais: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. O que está dentro do quadradinho vermelho aí, né, é o que a gente consegue trabalhar mais dentro da nossa área, né, saúde, meio ambiente e ciência e tecnologia. Mas lembrando, né, que o ideal é que seja um trabalho interdisciplinar, tá? Contando com todos os professores aí da unidade escolar. Bom, agora a gente vai falar especificamente, né, do nosso componente, que é a biologia, né? Então, como eu já passei para vocês, a área CNT, ela engloba física, química e biologia. E na biologia, o objeto do estudo, né, é a compreensão da vida, na sua complexidade, diversidade e interdependência, tá? Né, eu gosto sempre de fazer aquela quebra da palavra, né, bio, significa vida, logia, estudo, né? Então, assim, os estudantes vão se apropriando mais do termo, né, da etimologia da palavra. E como que ocorre a seleção dos conteúdos, né? Ou seja, o que vai ser passado, né, dentro do currículo de biologia, tá? Porque a gente sempre pensa, nossa, 2 aulinhas só para biologia, muito pouco, né? Tem tanta coisa para ensinar. Como é que a gente vai selecionar aí esses conteúdos?
Então, eu tenho que pensar em objetos de conhecimento que sejam indicadores de associações entre o conhecimento científico e a realidade. Tá? Então, é aquela famosa contextualização, né? Para que o aluno veja sentido no que ele está aprendendo, ok? Agora, com relação ao organizador curricular, né, que vocês vão encontrar lá no currículo paulista. Então, ele está organizado da seguinte maneira. Eu tenho as competências específicas, que são aquelas 3 competências que a gente fez a leitura. Para as competências específicas, o conjunto de habilidades a ela relacionada. Tenho as unidades temáticas, que podem ser 3, e para cada unidade temática, a gente tem os objetos de conhecimento, né, que vão ser o quê? Os conteúdos, os processos e os conceitos que a gente vai passar e desenvolver para os nossos estudantes, tá? Qual é o nível de detalhamento desses objetos de conhecimento? Tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Metabolismo energético, fotossíntese, tá? Agora eu queria que vocês me respondessem aí no chat, ou podem abrir também o microfone, tá? Esse esqueminha, vocês passariam ele para os seus estudantes, explicariam tudo? Como que vocês trabalhariam com esse tema de fotossíntese? Coloquem aí no chat, por favor. Eu vou pedir para o Márcio ver para mim se alguém colocou, porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui, tá? Márcio? Opa, tô aqui. Acho que ainda o pessoal não colocou ainda Estão no tímidos chat as ainda? opiniões. Estão O pessoal está tímidos. tímido. O microfone também é bom, pessoal. Podem abrir aí o microfone, gente. Falem, sintam-se à vontade. O Rafael aqui já colocou uma ideia, né? Depende da turma, mas iniciaria com o experimento com a planta, não sei falar o nome, né? Elódia, por exemplo. Ah, sim. Sim, Rafael. Muito bom. Obrigada por participar aí, tá? Vai realmente depender das nossas turmas, né? A gente sabe que as turmas variam muito, né? E os objetivos, né? O modo como a gente vai ensinar vai ter que estar contextualizado aí com a nossa turma, né? Mas aqui a gente sabe, né? Então, que fotossíntese vai ter ali as reações dependentes de luz, né? Que vão converter a energia solar e transformar isso numa energia química, né, com a produção aí de ATP, de NADPH, e depois a gente tem o ciclo de Calvin, né, que são reações já que não dependem mais da luz, que vai usar esse ATP, esse NADPH, para fixar o carbono, né, então produzir ali o açúcar para a planta, né. Então, na minha visão, na minha opinião, preciso detalhar muito isso? Não, né? Como que o caderninho lá traz para os estudantes esse assunto? Ele vai falar o seguinte, olha lá, o processo de fotossíntese pode ser descrito de forma simplificada de várias maneiras. Ao lado, apresentamos uma imagem que representa o fenômeno. Esse processo fotossintético também pode ser descrito quimicamente através da equação. Então, tem lá o carbono com a água produzindo glicose, oxigênio e água também, tá? Caso desconheça as fórmulas Aproveitando moleculares... aqui, Oi, Márcio, pode falar. não, só para comentar, os professores comentaram do slide anterior de estar em inglês, né? E aí eles acham que pode ser Sim, mais difícil. Mas tem razão. inglês. Verdade, a gente precisaria fazer aí a leitura em português, né, para facilitar um pouquinho. Né, continuando aqui. Caso desconheça as fórmulas moleculares contidas na equação, pesquise o significado de cada uma e depois transcreva para a imagem ilustrativa. Se necessário, consulte o professor. Então, essa imagem, gente, ela foi retirada do currículo em ação, né, do caderninho da primeira série, volume 1. É a situação de aprendizagem 2, que fala sobre energia em movimento.
né? Então, trabalhei as competências 1 e 3, e as habilidades, ensino médio, 13, CNT 101, e a 301, né? Então, no terceiro momento, ele vai falar especificamente sobre fotossíntese, e ele traz essa breve explicação, né? Então, pensando naquela questão do nível de detalhamento, né? O que é importante para o nosso aluno, para o nosso estudante conhecer, né? Ele tem que saber que a planta, ela utiliza a energia do sol, né? Juntamente aí com a água, com o gás carbônico, para formar a glicose, né? E que nesse processo ocorre a liberação de oxigênio. Então, um esqueminha simples, mas que é o básico para ele ter de entendimento aí desse tema, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? A gente está quase encerrando esse primeiro momento. Agora eu vou colocar para vocês, então, os materiais, né? Onde que a gente encontra os materiais que vão ser utilizados no ensino médio, tá? Então, tem aí o Currículo Paulista, etapa do ensino médio, o link para vocês acessarem esse currículo, tem ele lá na íntegra, tá? E as habilidades essenciais de 2021 e todo o material de apoio está nesse segundo link aí, tá ok? Então, nesses links vocês encontram todos os materiais, caso tenha alguma dúvida também pode entrar em contato aqui comigo, tá? Né, então, primeira série do ensino médio está trabalhando o currículo em ação, né, que é aí a implantação desse novo ensino médio. Então, eu só coloquei para exemplificar, né? Para a primeira série já tem lá a divisão das habilidades, tudo certinho, com os objetos de conhecimento dentro da área. Né? Então, está bem especificado, biologia, física e química. Vocês vão poder observar que vai estar tudo interligado, tá? Então, dentro mesmo lá do caderno de biologia, ele vai fazer vários links com o que está sendo visto em física, em química, então está bem contextualizado, está bem bacana. E a segunda e a terceira série, elas estão usando o São Paulo Faz Escola, do currículo anterior, daquele guia de transição, porque como a gente pôde ver na transmissão lá do CMSP, né, essa implantação ela vai ser gradual, então começa com a primeira série, ano que vem primeira e segunda, e depois primeira, segunda e terceira. Então, a segunda e terceira série nesse momento continua com o material antigo, tá? Aqui a terceira série. Só para lembrar, pessoal, nesse ano de 2021, né, eu não vou encontrar, por exemplo, lá nas aulas do CMSP, a sequência certinho do currículo em ação. Por quê? Porque nesse ciclo, né, 2020, 2021, a gente está trabalhando com as habilidades essenciais. Né? Então, vocês podem perceber lá, por exemplo, nessa imagem aí da primeira série, né, o professor começou com aulas referentes ao ensino fundamental, né? Mas por quê? Porque está sendo uma retomada, né, devido ao contexto aí de pandemia, então teve essa seleção das habilidades essenciais, tá? E é isso que vai ser trabalhado esse ano, tá ok? Por isso que pode parecer que está faltando alguma coisa lá nas aulas do Centro de Mídias, mas é que a gente teve que fazer essa adaptação aí por conta do que a gente está vivendo, tá? Esse primeiro momento era isso que eu tenho para passar para vocês, né? Agora, aqui, né, tem o meu contato, meu e-mail, o telefone aqui, o meu WhatsApp, tá? Vocês fiquem à vontade para ligar, para conversar, sempre que for necessário, estou aqui para isso, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, eu vou descompartilhar aqui, se alguém tiver alguma coisa para falar, né, alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para depois a gente iniciar o nosso segundo momento, falando sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Agora eu consigo ver o chat, peraí. Alguém quer fazer alguma colocação, pessoal? Fiquem à vontade.
Bom, eu vou colocar aqui na tela, então, o segundo momento desse ATPC, tá? Se vocês quiserem tomar uma água, né, fazer um minutinho de intervalo, tá? Eu vou colocando aqui e aí já a gente começa. Podemos dar início, pessoal? Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Nesse segundo momento, a gente vai falar, então, sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, né? Foi passada uma orientação aí para os coordenadores, para os diretores, né? Que a semana precisa ser desenvolvida em todas as escolas, né? E aí, claro, por favor, né? Tirem fotos, registrem, depois nos mandem aqui para a diretoria, né? Para a gente fazer um compilado de tudo que foi desenvolvido nas escolas, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho que não está passando aqui. Vou compartilhar novamente. Então, vamos lá. A gente vai falar, né, primeiro contextualizando, né, por que isso foi instituído, as orientações para a realização dessa semana e, por fim, a gente vai dar sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas dentro dessa temática, né, e pensando também, né, no ensino remoto, né, que a maioria das escolas ainda se encontra no ensino remoto, tá? Então, nessa primeira parte, para contextualizar, né, é o seguinte: em 2019, ocorreu a aprovação de uma lei, a Lei 13.798, que ela alterou, fez uma mudança no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para instituir essa Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, né? Qual que foi o objetivo disso? Né, disseminar informações, medidas preventivas e educativas para diminuir a incidência de gravidez na adolescência, tá? Então, por isso ocorreu essa mudança, né? Por que o governo resolveu, né? Quais são os dados em que se baseou essa decisão aí, tá? A taxa mundial é de 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres. Na América Latina, o índice é de 65,5 nascimentos para cada 1.000 jovens. E a taxa brasileira é maior ainda, chega a 68,4 nascimentos
para cada 1.000 adolescentes mulheres, tá? Aqui eu trouxe para vocês um dado da nossa região, da nossa cidade. Né? Um site é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Né? Vocês podem entrar lá e aparecem os dados de Então, ele tem dados até o ano de 2019 e aparece aí, ó, os nascidos vivos de mães com menos de 18 anos em porcentagem. Né? A gente consegue observar aí que diminuiu bastante, né? De 8,45 em 2012, 2019 já caiu para 4,2, mas que ainda é alto, né? Então, a gente ainda precisa trabalhar para diminuir ainda mais essa taxa aí, tá? Mais alguns dados, né? 66% das gestações em adolescentes não são intencionais, né? Assusta aí ter essa porcentagem de gravidez intencional, mas é isso aí. 75% das mães adolescentes abandonam a escola, né? Uma taxa muito grande, né? 15,3 de óbitos de bebês são registrados a cada 1.000 nascidos vivos de mães jovens, e é uma das maiores taxas de mortalidade infantil. Então, a gente sabe que pensando na saúde, né, da mãe e do bebê, é uma idade muito perigosa para se ter uma gravidez, né? Bom, então, pensando em todos esses dados, né, eles trazem para a gente a importância da gente trabalhar esse tema na escola, né, e tentar diminuir essa taxa aí, tá ok? Agora, as orientações para a semana, né? Tem que ser realizada no período de 15 de fevereiro até o dia 31 de março, né? Esse prazo ele foi estendido, né? Tá aí nessas datas, porque teoricamente era para ser a partir do dia 1º, né? Mas aí a gente teve esse problema de volta, não volta, agora a gente está em aula remota e tudo mais, então teve esse período maior aí para realizar a semana. E quando a gente pensar nas atividades, né, a gente tem que pensar em proporcionar o que aos nossos estudantes? Interação, discussão e uma atuação de forma colaborativa, tá? Para isso ser um trabalho em conjunto mesmo, tá? Para ter muito debate e tudo mais. Nesse link aí que está aparecendo para vocês, é o portal da campanha do Estado, né? E ele foi construído em parceria da SEDUC com a Secretaria de Saúde, né? Então, aí vocês vão encontrar uma série de informações também. Bom, então agora eu vou passar para vocês algumas sugestões de atividades, tá? Lembrar, gente, que são apenas sugestões, tá? Vocês se já estão desenvolvendo aí, se já pensaram de uma outra forma, ok, né? A gente só está aqui para tentar ajudar, tá? Vamos lá. Qual é o objetivo, né? Os objetivos, né? Que essas atividades trazem para a gente? Reconhecer as consequências de uma gravidez precoce, conscientizar sobre a importância do sexo seguro para a prevenção de ISTs e de gravidez não planejada, refletir sobre gravidez na adolescência e reconhecer a importância do planejamento familiar, e refletir se em uma situação de gravidez indesejada é possível atribuir culpa a um dos membros do casal. As habilidades que serão trabalhadas nessas sugestões de atividades, tá? EF08, CI 10, EF08, CI 19, lembrando, né, que quando tem esse asterisco aí na frente, significa que é uma habilidade que não está na BNCC, que foi implantada aqui no currículo paulista, tá? A EF08, CI 09 e a EM13, CNT 207. Percebam, que a maioria das habilidades são do ensino fundamental, tá?
esse tema, ele é trabalhado lá no 8º ano, né? Por isso essas habilidades aí no ensino médio a gente pode fazer a retomada, né? E se for trabalhar no ensino fundamental, aí é o desenvolvimento mesmo desses temas, né? Dessas temáticas, tá? Público-alvo. Então, eu posso trabalhar tanto no fundamental quanto no médio. Se for no fundamental, a sugestão é que seja no 8º ou no 9º ano. Se for no ensino fundamental, no ensino médio, a sugestão é que seja na primeira série, né? Ah, mas não é uma coisa para trabalhar na escola toda? A ideia é que sim, tá? Mas a gente pode usar esses estudantes que desenvolveram essa semana e produzir algum material para que eles sejam replicadores desse conhecimento para toda a escola, tá? Então, trabalha-se com alguns estudantes, né, em específico, e depois repassa isso para a escola no geral, tá? Porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar, né, com todos, né, principalmente nesse contexto aí de aula remota, tá? Bom, pensando também nas aulas remotas, seja feito via Teams, via Meet, né? E aí vocês podem também usar esses breakout rooms, que são as salas dentro da sala, né? A gente pode fazer uma reunião lá via Teams e gerar outras salas dentro dessa reunião, até 4, 5 salas, para proporcionar aí discussão entre grupos menores, tá? Então, primeira atividade sugerida, gravidez na adolescência e suas consequências, né? Aqui a gente vai refletir sobre as consequências da gravidez precoce para os adolescentes, né? Então, vamos lá. No primeiro momento dessa atividade, né, a sugestão é para que seja feita em grupos com até 5 alunos, para compartilhar sonhos, metas e objetivos para o futuro. Então, nesse momento, os alunos lá em grupos, eles vão discutir o projeto de vida deles, tá? A gente pode até usar como questão disparadora, né? Quais impactos uma gravidez pode causar no futuro do adolescente, tá? Para nortear esse primeiro momento, ó, tem aqui algumas perguntinhas que a gente pode propor para os alunos responderem. O que você quer ser no futuro? Qual profissão você imagina para o seu futuro? Você quer morar em uma casa ou um apartamento? Como ele seria? Você gostaria de ter um carro? Como ele seria? Como você deseja que seja a sua vida financeira no futuro, né? Então, essas questões podem nortear esse primeiro momento aí, onde eles vão discutir os sonhos, né? Os objetivos e as metas deles para o futuro, ok? No segundo momento, né, aqui eles vão pôr a mão na massa mesmo, né, ainda em grupo, né, cada grupo, a ideia é criação de um personagem adolescente que envolva um pouco de cada objetivo de vida compartilhado na etapa anterior. Então, o grupo discutiu lá, né, o seu projeto de vida, e aí cada grupo vai criar um personagem, né? Que vai ser uma mistura aí do que foi discutido entre o grupo, né? E aqui o professor tem que lembrar o quê? Né? Que esse personagem tem que ser condizente com a realidade, não pode inventar uma coisa muito mirabolante, muito fora, né? E é importante também, né? Pode até ser por um sorteio, alguma coisa do tipo, que exista uma igualdade na quantidade de gêneros, né? Ou seja, se eu tenho 4 grupos, 2 vão criar um personagem feminino, 2 vão criar um personagem masculino, né? Para a gente ter aí os dois lados da história, tá? Terceiro momento. Algo inesperado acaba de acontecer. Seu personagem acaba de descobrir que será mãe ou pai. Repensem no futuro planejado para o seu personagem, se ainda vai ser possível realizá-lo, né? Então, aqui, o personagem se depara agora com uma situação inesperada, que é uma gravidez, tá? Então, os grupos ainda estão formados, né? Eles têm lá o seu personagem, o personagem, né, ficou aí grávido ou grávida, né? E eles vão ter que repensar esse futuro do personagem, tá? Que implicações que essa notícia vai trazer para a vida do seu personagem? Então, aí tem novas questões que podem ser abordadas para nortear esse momento. O futuro dos seus personagens será prejudicado?
mercado. Quais obstáculos poderão surgir para a realização dos sonhos dos seus personagens? Eles terão que abrir mão de um sonho e trocar por outra meta? Quais possíveis caminhos alternativos os seus personagens poderão seguir? Então, essa é uma nova discussão agora com essa problemática aí, tá? Para ajudar esse momento, né, vocês podem mandar essa tabelinha, né, colocar lá na sala de reunião ou mandar pelo WhatsApp, né, para eles sistematizarem isso daí, né? Pontos positivos e pontos negativos que os estudantes conseguiram perceber na história de seus personagens com a descoberta de uma gravidez indesejada, né? Então, a ideia aí é fazer uma reflexão sobre questões emocionais, vida social, educação, futura profissão e situação financeira, né? Então, a ideia é que eles percebam, né, que é possível, né, claro, ter a gravidez, mas que isso vai ter impactos muito negativos, né, sobre a vida desses personagens, tá? E aí também, para sistematizar esse momento, vocês podem levar essa tabelinha para os alunos, né? Eles vão colocar aí os pontos positivos e os pontos negativos, e aí depois eles compartilham isso, né, com todo o grupo, né? Então aqui não é mais aqueles grupinhos menores de 5 estudantes, eles constroem, né, tudo isso até aí em grupos e depois isso volta para o grupo maior para ter uma discussão, né, geral, tá? Para sistematizar essa atividade, daí a gente pode fazer essa leitura, né, com eles. A decisão de ter um filho requer uma enorme responsabilidade. Quando uma pessoa escolhe o momento certo para ter um filho, leva em consideração inúmeras variáveis. Em uma gravidez indesejada, essas variáveis acabam não sendo analisadas com antecedência, trazendo muitos transtornos para a vida dos futuros pais. Quando essa gravidez acontece durante a adolescência, os riscos à saúde também aumentam, além de trazer problemas emocionais, sociais e financeiros. Né? Então, a gente espera que com essa atividade os alunos cheguem a essa conclusão. Né? E aí o professor pode fazer essa leitura para o encerramento dessa primeira atividade. Tá? Segunda atividade proposta: quanto custa um bebê? Né? Então, quando vai lá para o lado financeiro, a gente percebe, né, que tem mais resultados. Então, para um primeiro momento, a gente pode fazer uma sensibilização com os nossos estudantes. Quais os impactos que uma gravidez pode causar no seu projeto de vida? Isso foi trabalhado lá naquela primeira sugestão, né? Você já parou para pensar quanto custa ter um filho? Né? Então, a gente pode usar essas questões disparadoras para sensibilizar os nossos estudantes nesse primeiro momento, tá? Qual seria, então, a atividade? Ela está dividida em 2 momentos, tá? O primeiro momento, os alunos deverão fazer um levantamento de tudo que é preciso para um bebê, desde o momento lá que a mãe descobre que está grávida até a criança completar 2 anos de idade. Então, isso inclui enxoval, fralda, lenço, alimentação, remédio, berço, uma série de coisas aí que o bebê vai precisar. E a mãe também, né? Então, no primeiro momento, eles fazem esse levantamento aí. No segundo momento, depois que eles fizeram um levantamento, eles deverão pesquisar o quantitativo que a criança usará até completar 2 anos e o custo de cada item, né? Então, quantas fraldas eu vou precisar, quantas pomadas, enfim, tudo que vai ser necessário e a quantidade disso, o custo de cada item, tá? E aí a sugestão é que eles construam uma tabelinha, né, para sistematizar esse conhecimento. Então, coloca lá fralda, lenço, creme, mamadeira, quanto que vai precisar, qual a quantidade por mês, qual a quantidade por ano, qual o valor unitário e quanto que isso vai custar anualmente, né? Lembrando que é até os 2 anos, então depois a gente multiplica isso daí por 2. Então, ele pode classificar, o aluno pode classificar por itens de higiene, itens alimentares, ele pode fazer aí uma organização
dessa tabelinha para ele conseguir ter a ideia de quanto que vai custar, quanto que vai sair essa gravidez e esse bebê para a vida dele, né? E aí a gente parte depois que a gente tiver com esse custo em mãos, né, que os alunos chegaram a esse dado, a gente parte para a reflexão. Será que ter um filho agora é o que você realmente quer? Tá? A gente espera, claro, que eles concluam que não, né? Que nesse momento a adolescência não combina muito com gravidez, né? Aqui, né, nessa atividade, o custo que eles chegam no final é bastante impactante, né? Daí eles costumam pensar, nossa, dá para comprar um monte de celular, né? Então eles ficam bastante chocados assim com o custo do bebê, tá? Então é bastante interessante. Tudo bem até aqui, gente? Alguma colocação, alguma dúvida? Vamos lá. Terceira atividade, né? Prevenção das ISTs e gravidez. Gente, a minha proposta aqui é que vocês realizem um jogo, né? Um jogo sobre os métodos de contracepção. Se esse jogo for feito para o ensino médio, né, ele vai ser mais como uma revisão de conceitos, né? Porque esses assuntos já foram trabalhados lá no fundamental. Se você vai realizar essa dinâmica com o ensino fundamental, daí a gente precisa repensar um pouquinho, se você vai trazer esse jogo como um desafio para eles buscarem as informações, se você vai dar uma aula prévia sobre o assunto e depois vai aplicar o jogo, enfim, tem que ver como que vai ser essa dinâmica aí, se for para o ensino fundamental, 8º ano, né? Se for para o 9º, daí eles já viram esse conteúdo também, tá? Então, o jogo ele é um diagrama com as definições dos métodos contraceptivos e ele vai dar um destaque para o preservativo, tá? Então, vocês vão passar para os alunos essas definições aqui, tá? E aí vocês podem fazer uma leitura com eles, uma discussão, né? Para preencher o diagrama, tá? Então, cada definição lá, ele vai ter que preencher qual é o método nesse diagrama. E aí, em amarelinho, a gente vai ter o destaque para a camisinha, né? Então, depois que foi feita lá a leitura, que eles conseguiram preencher o diagrama, a gente parte para as questõezinhas de reflexão e discussão, né? Então, quais métodos eles já conheciam, quais eles não conheciam. Então, nesse momento, é importante fazer essa retomada dos conteúdos, tá? E aí a pergunta final, por que ele acha que a camisinha aparece em destaque? Né? Então, esse é o momento da gente enfatizar que a camisinha é o único método que protege tanto das ISTs quanto da gravidez, né? Tanto camisinha masculina quanto camisinha feminina. Muito bem, então agora a quarta atividade para poder ser trabalhada nessa semana. Aqui a gente fala de gravidez na adolescência, responsabilidade compartilhada, tá? Então, muitas vezes isso fica só em cima da menina, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, que gravidez é coisa de casal, tá? Então, são duas pessoas envolvidas e não só uma. Num primeiro momento, a sugestão é que vocês passem para os estudantes esse vídeo, que é uma entrevista com o Marcos, que ele deu para uma revista. Ele é um escritor, né, que foi pai com 22 anos, uma gravidez não planejada também, né, e ele vai contar um pouquinho nesse vídeo como é que foi descobrir que ele seria pai, como é que foi a reação dos amigos, o que passou na cabeça dele, o que ele resolveu fazer. É um vídeo bem curtinho, assim, acho que não chega a 4 minutinhos, tá? Então não vai cansar aí os alunos que vocês passaram, tá? E aí depois, então, que eles virem esse vídeo, a gente conversa com eles, né? Pensando no que o autor, né? O que o escritor Marcos, ele conversou nesse vídeo, pensando nas falas dele. Aí a gente levanta algumas perguntas. O que deve passar na cabeça de um jovem que descobre que vai ser pai? E de uma mãe igualmente jovem?
Você acha que esses pensamentos e medos são diferentes ou iguais entre os meninos e as meninas? Comente. A reação dos amigos ao descobrir é algo verdadeiro? Você teria essa mesma reação ao descobrir que um amigo se tornaria mãe ou pai? No vídeo ele conta que os amigos dele ficaram, nossa, vai ser um saco, parará. Então, discuti aí como seria a reação dos amigos. O ato de assumir uma criança durante a adolescência é mais fácil para a mãe ou para o pai? As responsabilidades que surgem durante uma gravidez são iguais para o casal? A menina e o menino vão ter as mesmas responsabilidades? Você acredita que o fato de Marcos e sua mãe terem sido abandonados pelo seu pai o fez agir de maneira diferente com a sua namorada? Ou ele é uma exceção? Então, no vídeo ele conta, que ele foi criado só pela mãe, que o pai sumiu, parará. E aí ele resolveu não fazer isso, com a namorada. Sumiu a gravidez. Então, muito bem, esse é o primeiro momento. Num segundo momento, a gente introduz uma história para os alunos, que é a história de Duda e Léo. E a gente pode até lançar aí como uma questão disparadora. Que responsabilidades um adolescente que descobre uma gravidez deve ou não assumir? Para esse momento, a gente precisa dividir a turma em 2 grupos, Por quê? Cada grupo vai analisar uma versão da história. Então, um grupo vai ler a história da Duda, por caso da gravidez, e o outro grupo vai ler a história do Léo. Para vocês terem mais ou menos uma noção, Duda e Léo. Duda é uma adolescente cheia de sonhos que descobriu que está grávida de Léo. O mesmo é um adolescente mais velho e está prestes a cursar direito, o seu maior sonho. A notícia caiu como uma bomba na vida dos dois. Então, vamos conhecer a versão de cada um e o que eles estão pensando sobre todo esse turbilhão de emoções. Então, essa é a história da Duda e Léo. Cada grupo vai ler uma versão da história para discussão, tá? Nesse link que aparece aí para vocês, tá? Vocês encontram a versão do Léo e a versão da Duda para o acontecimento, tá? Então, às vezes, os estudantes podem até questionar por que a gente está lendo só uma versão, não está lendo a outra, Que é uma coisa que muitas vezes acontece, na vida real. A gente só fica sabendo de um lado da história, não fica sabendo do outro. Mas depois eles vão ter um momento de união disso daí, tá? Então, as perguntas que o professor pode propor para os alunos, para cada grupo, que está lá lendo uma versão da história. Quem vocês acham que pode ter sido o maior responsável por essa gravidez acontecer? Quem que está sendo o irresponsável? Quem será o maior prejudicado? E quem está certo e quem está errado nessa situação? Num terceiro momento, vai ser hora de conhecer, então, a outra versão dos fatos, Então, depois que os grupos lá estavam reunidos, discutiram sua versão, responderam aquelas questõezinhas, eles vão contar isso para o outro grupo, tá? Então, eles vão conhecer o outro lado da história, Então, cada grupo expõe para a turma a versão do seu personagem e também a opinião do grupo, O que o grupo discutiu a respeito dessa versão da história, tá? E aí a ideia é fazer uma nova reflexão. Quais são as perguntinhas, para esse próximo momento? Agora, que os grupos já conhecem as 2 versões da história, a gente volta de quem é a responsabilidade na história. Vocês acham que essa história é algo comum em nosso país? Vocês já viram algo parecido acontecer? Quais efeitos essa notícia teve na vida de cada um? E se fosse você no lugar de um dos personagens, agiria da mesma forma? O que mudaria? Se você pudesse dar um conselho. Oi, alguém quer falar? Pode falar, gente, fica à vontade. Continuando. E se fosse você no lugar de um dos personagens, agiria da mesma forma? O que mudaria?
Se você pudesse dar um conselho a cada um dos personagens, o que diria? Então, uma nova discussão depois que os grupos conheceram as duas versões da história e agora a gente pode mostrar para eles algumas notícias, algumas manchetes para subsidiar esse momento, né? Uma em cada 5 brasileiras é abandonada na gestação. O Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro. Não é folga. Licença paternidade curta prejudica mães e crianças, diz especialista. E falta de fraldários em banheiros masculinos levanta discussão. Então, tudo isso serve para a gente embasar melhor aí esse nosso momento de discussão, tá? Trazendo, né, a importância do papel do pai, né, na criação dos bebês. Bom, então essas são as 4 atividades que eu trouxe como sugestões para vocês, né? Como eu disse, não precisa fazer todas, se não quiser fazer nenhuma também, se vocês já pensaram numa outra ideia, tudo bem, eu posso fazer só uma, posso fazer duas, enfim. Fiquem à vontade para pensar aí no contexto de vocês, na escola que vocês estão, o que seria melhor para trabalhar, com que turma que vocês gostariam de trabalhar, né? A ideia também, né, é que muitas vezes a gente fala sobre esse tema e faz sempre para o professor de ciências e biologia, mas é um tema que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, né? Se mais professores puderem e quiserem, né, ajudar, vai ser ótimo, tá? Vai melhorar, vai abrir o nosso leque de opções, tá? E como eu falei lá no final, né, aliás, lá no início, a ideia é fazer essas atividades com uma turma, 2 turmas, enfim, mas depois socializar isso com toda a escola. Então, para esse momento, ó, a ideia é que a turma que desenvolveu essa atividade crie um material para replicar esse conhecimento, né, para passar para toda a escola, e aí esse material ele pode ser replicado pelo WhatsApp, a escola pode compartilhar nas suas redes sociais, né, para que isso chegue ao maior número de adolescentes possível, né? Como que isso pode ser feito? Né? Sugestões também, tá? O grupo que desenvolveu o trabalho pode criar um vídeo, né? Então tem aí, por exemplo, o KineMaster, não sei se todos conhecem, mas é um editor que dá para fazer aí videozinhos curtos, fica bem bacana. A turma pode também criar algum folder, né? Usando, por exemplo, o Canva. Então, nesse link aí para vocês, tem um vídeo que é um desenho, chama Mundo Adolescente. E é uma animaçãozinha, assim, bem legalzinha sobre essa questão. O primeiro episódio é justamente gravidez na adolescência, né? Então é um vídeo bem bacana. E aqui é um folder, que esse folder é o folder da campanha, né, do governo, que foi lançado em 2019, né? Adolescência primeiro, gravidez depois. Então, se a turma optar por folder, vocês podem também criar um e replicar esse conhecimento, passar para o maior número possível de adolescentes, tá? Aqui são as referências, né? Essas atividades, elas foram retiradas da nova escola e também de uma cartilha do Ministério da Educação e da Saúde em conjunto, tá? Com sugestões de atividades para trabalharem o tema, tá? E, novamente, o meu muito obrigada, meu contato aí para quem precisar. Nesse momento eu vou abrir, então, para vocês, né? Queria que vocês contassem aí, podem abrir o microfone ou o chat, se vocês já estão fazendo isso na escola, se já se prepararam de alguma forma, como é que está aí na unidade escolar de vocês? Alguém já está trabalhando na semana? Alguém pretende usar alguma dessas atividades?
cri, ninguém quer falar nada. Eu só gostaria de saber, gente, se vocês receberam as orientações, né, que a semana tem que ser realizada para registrar, né, as atividades desenvolvidas, porque isso vai ser cobrado de uma certa forma, né, depois que esse prazo terminar. Não querem abrir o microfone, pode falar aí no chat mesmo, que agora, como eu não estou mais compartilhando aqui a tela, né, a apresentação foi encerrada, agora eu consigo ver o chat. Poxa, pessoal, meu primeiro TPC aqui, ninguém vai falar nada, eu vou ficar triste. Oi, Mara. Obrigada por participar, viu? Que bom que você já sabia, já está desenvolvendo alguma coisa aí na escola? Muito obrigada, viu? Fico contente que você gostou. Tá, joia? Ó, pesquisa aí, se precisar de alguma coisa, tá? Conta aqui comigo. Eu sei que esse momento aí de ensino remoto é bastante difícil, né? Algumas escolas contam com maiores participações dos alunos, né? Outras nem tanto. É um desafio bem grande a gente trabalhar esse tema tão importante num momento tão difícil, né? Mas a gente tenta, né? A gente faz o nosso melhor. Isso, prevenção também se ensina, é muito bacana. Se quiser compartilhar suas experiências. Oi, alguém quer falar? Oi, William. Também já foi informado, né? Joia. Se precisar de algum apoio aí, alguma ideia, conta com a gente aqui, tá? Vanusa também já foi informada. Joia, Vanusa. Já tá fazendo alguma coisa aí? Já planejou alguma coisa? Na Isele também, né? Já tive aí na escola, né? Conversei com você já tinha tido várias ideias. José, quer falar? José. Bom, é isso, né? Sem mais nenhuma colocação, tá? Eu peço para vocês não se esquecerem, né, de preencherem lá o formulário de avaliação dessa TPC e presidente, né? Então, junto com o link aqui da reunião foi enviado também o formulário, tá? Então, preencham lá, mandem aqui para gente. Se vocês tiverem sugestões de pauta, né? Ó, tô sentindo necessidade de uma formação nisso,
ou queria sugestão para trabalhar tal tema, né? Podem mandar lá no formulário, tem um link, uma pergunta a respeito disso, mas também pode falar diretamente comigo, tá? Estou aberta a ideias de vocês, tá? Minha função aqui é facilitar ao máximo a vida de vocês. Tá joia? Bom, quem não tiver mais colocações, tá? A gente dá por encerrada essa TPC de hoje. Muito, muito, muito obrigada a todos, tá? Que participaram. Tá? E, novamente, preencham lá a avaliação. Tá, ok? Muito obrigada. Né? Espero na próxima ATPC tá com uma câmerazinha aqui para que vocês consigam me ver, tá bom? Abraço a todos, um bom dia aí de trabalho, tá?